Bom dia, meus amados, tudo bem com vocês? Eu de novo aqui para falarmos sobre as eleições, sobre o que está acontecendo. De grave, inclusive, com relação às eleições da cidade de São Paulo. Mas antes, eu quero dividir com vocês uma preocupação, que é a seguinte. É muito complicado a gente manter um canal, dar nossas opiniões, porque a gente sabe o que está falando, mas a gente não sabe como é que as pessoas vão interpretar. Em outras palavras, nós temos controle sobre o que falamos, mas nós infelizmente ou felizmente não temos controle sobre o que as pessoas vão interpretar. E é incrível que não só a questão de ler, mas a questão também de ouvir e não saber interpretar é o que a gente sente muito. Não somente sinto isso no meu canal, como percebo isso em outros canais também, quando leio alguns comentários. Então é o seguinte, ontem quando eu fiz aquele vídeo, eu fiz o vídeo e ele demora para subir para o YouTube, quem tem canal sabe disso. Eu já tive um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, ele demorou 2h30 para eu poder divulgar, colocar como público no YouTube. O de ontem, obviamente, não demorou tanto, mas demora um pouco até você gravar, você conformar ele, né, com as regras da plataforma e você subir, você deixa um pouco ele como não listado e depois é que você publica. Assim, nós estamos vivendo um momento em que a velocidade da informação é muito grande. Então, quando você solta um vídeo, ele sempre vai estar defasado, ele sempre vai estar desatualizado. Eu vejo pessoas, não no meu canal, mas até de forma agressiva em outros canais, comentarem assim para o youtuber que está expondo a matéria: nossa, você está atrasado, isso aí já está desatualizado. É uma coisa meio grosseira, principalmente quando a gente sabe que as pessoas sabem que a velocidade da informação é muito grande. Então, voltando, quando ontem eu publiquei aquele vídeo, eu ainda não tinha informação de que o laudo tinha sido já periciado, eu não tinha essa informação. E aí vem aquele monte de gente achando, né, que... Monte não, graças a Deus que o meu canal, ele é composto muito mais de pessoas bastante educadas, bastante finas, graças a Deus. O meu canal, ele tem isso, tanto nos chats, quando eu faço ao vivo, quanto nos comentários. Eu dou graças a Deus por isso e agradeço muito a vocês que sabem comentar. Inclusive, teve comentários até que eu deixei, mas poucos comentários, que às vezes tem alguma coisa que não sou nem eu que gloso, é a própria plataforma. Então, voltando, a questão primeiro que o canal, sendo meu, eu tenho o direito de dar a minha opinião, certo? Isso, assim como eu entro no canal de uma outra pessoa, é como se eu estivesse entrando na casa da pessoa. Então eu quero aqui agradecer muito a vocês que sabem comentar. Primeiramente, que sabem entender o que eu estou dizendo e depois sabem comentar, ainda que sejam comentários contrários aos que eu coloco aqui. Isso não tem problema algum, né? A gente está aqui para ouvir o que vocês gostam, né? O que vocês aprovam e aquilo que vocês não aprovam. Mas as pessoas têm que saber primeiro, antes de comentar, saber interpretar o que foi dito. Eu não disse em nenhum momento que eu estava do lado do Pablo Marçal, porque quem segue meu canal sabe que eu tenho dito sobre ele. Também não disse se o laudo é falso ou verdadeiro, também não foi dito isso. Mas você percebe que as pessoas já vêm com um comentário assim, como se eu tivesse dito isso. Então, uma outra coisa também que eu queria deixar clara, agora voltando ao tema de hoje. Perdão. A questão que acontece é o seguinte: quando a gente tem um laudo pericial, primeiro tem que haver uma perícia por óbvio. Para haver uma perícia por óbvio, e quando a gente está falando de juiz de direito, que foi o caso ontem, eu publiquei aqui no meu canal, ali tem lá em comentários, está fixado no topo, duas matérias onde eu me baseei para fazer aquele vídeo, tá? Então o que acontece? Foi dito sim que o juiz teria dito, porque o juiz não disse, mas a imprensa está dizendo, já de pronto já disse que o laudo era falso. Isso a questão é essa, entende? De pronto já disseram que o laudo era falso. E aí o que acontece? Com base naquelas duas matérias foi que eu fiz o vídeo, perdão. E nem foi só naquelas duas, eu coloquei as duas para não acumular para vocês tantas matérias, né? Porque eu sei que vocês também são bem interessados e vão atrás mesmo, né? De outras matérias também.
Mas fato é o seguinte, e isso eu não abro mão de dizer porque é a realidade. Quando você fala em juiz, você está dizendo em um processo. Se você está dizendo em um processo, você está dizendo, você está se referindo a devido processo legal. Isso é constitucional. Devido processo legal não é só respeitar as regras, os direitos da outra pessoa, das partes envolvidas, mas também respeitar o tempo do processo e muitos outros elementos, entende? Então, quando você fala em juiz de direito, que foi o juiz lá que deu a liminar para retirar o post do Pablo Marçal, e aqui de novo, eu não estou dizendo se é falso, se é verdadeiro, eu estou dizendo o laudo que ele postou, era um juiz, é um juiz do TRE, salvo engano. E aí ele deu a liminar. Se ele deu a liminar, ele fez, eu acho que ele fez corretamente, deu a liminar para tirar o post, tá correto. Só que o juiz, quando eu disse para vocês, o juiz não pode dizer se é falso ou não, porque ele precisa de um perito. Isso também é realidade. Agora, o que se soube? Que foi feito um laudo por um perito que apareceu assim, rapidamente, uma determinação para que houvesse perícia que apareceu rapidamente. E mais, eu quero perguntar para vocês, essa perícia foi feita sobre o documento original? Falso ou verdadeiro? Foi o documento original que foi periciado? Porque quando eu lido com perícia, gente, praticamente todos os dias, porque eu atuo na área civil de família e a gente pede muito laudo, ou a parte contrária pede laudos também, e nós temos que falar sobre, tanto estando do lado do autor, como estando do lado do réu. Então, o que acontece? A perícia, ela não é feita dessa forma rápida, tão rápida assim. É demorado até que o perito pega os autos. Primeiro que o perito exige documento original. O perito faz perícia em cima de documento original. Eu pergunto para vocês, quem foi que forneceu o documento original para o perito fazer a perícia? Ou o perito fez a perícia sem ser em cima do documento original? Falso ou verdadeiro, não importa. Entende o que eu quero dizer? Como é que, como um rastilho de pólvora, isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal em tão poucas horas? Quiçá poucos minutos. É disso que se trata. Periciaram também o laudo que o Guilherme Boulos trouxe? Periciaram? Não vi. Agora, vamos aos fatos, né? Se realmente essa perícia é real, é verdadeira, e vocês poderiam dizer, doutora Marina, mas como não é? A própria Polícia Civil pediu. Gente, tá tudo dominado. Quando eu falei para vocês que o judiciário está dominado, a polícia, assim, são poucos aqueles que ainda erguem a bandeira do conservadorismo. Então, o interesse em que o Guilherme Boulos ganhe em São Paulo é gigantesco, tanto que foram bater nas portas do Supremo. E será que foi coincidência o fato de justo um dia anterior o Pablo Marçal se posicionar sobre o Alexandre de Moraes, sobre o impeachment dele, e dizer que agora eu posso dizer, porque agora ele não pode fazer mais nada, mais ou menos foi isso que ele disse, agora eu já estou há horas do pleito, foi mais ou menos isso que o Pablo Marçal disse. Então ele não pode fazer mais nada. Claro que ele foi ingênuo ao dizer isso, porque o Alexandre de Moraes pode tudo. Ele pode tudo. Então, foi uma ingenuidade. Agora, se esse realmente é um laudo falso, e eu digo se, porque como é que você pode acreditar numa perícia que é feita em horas? Feita sob interesse. Porque foi feito sob interesse. Por que essa pressa gigantesca? Por que essa pressa tão gigantesca assim? Se nós, operadores do direito, sabemos que uma perícia é demorada. Depois que o perito pega o processo, que ele assume o processo, porque agora é digital, a gente fala, ele retira o processo. Não retira mais porque não é em papel, mas ele é dado ao perito o acesso ao processo para que ele se inteire do processo. Claro que ele vai focar na questão da perícia, ele não vai entrar no mérito, quem é que tem razão, certo? Desse momento, ele tem 30 dias para elaborar o laudo e às vezes ele ultrapassa esse tempo. Qualquer tipo de perícia. Às vezes acontece do perito solicitar mais prazo para o juiz, mas o prazo para a entrega do laudo, 30 dias. E nós temos que apresentar quesitos, que são as perguntas. É um laudo complexo, elaborado. Ah, mas isso aí basta bater os olhos no documento para saber que ele é falso. Mas isso não é argumento. E mais,
engana muito essas questões, sabe? Eu mesma tenho assinaturas diferentes, bem diferentes. Eu tenho assinatura, até porque quando você muda o estado civil, você costuma mudar, né, a assinatura. Não é o caso do médico, porque, obviamente, o homem não costuma mudar, né, o sobrenome. Mas, por exemplo, eu tive um laudo esses dias, há pouco tempo, faz o que? Cerca de um mês essa ação terminou, onde a pessoa cuja assinatura foi periciada, ela tinha várias assinaturas diferentes. Ora, ela assinava com o sobrenome do marido, ela morreu estando casada. Foi uma perícia pós-mortem, né? Ela tinha assinaturas diferentes em vários documentos. Eu até fiquei pensando, a perita era uma perita mulher, eu falei, ela vai ter dificuldade. Mas, porque é diferente as assinaturas, se bem que não é isso que norteia a perícia, tá? É outra coisa, é velocidade na no traço, é a empunhadura, tem várias coisas que a gente, quando faz os quesitos, a gente pergunta para o perito. Então, eles dizem, né, que é subjetiva, a assinatura é uma questão muito subjetiva, mas que há assinaturas diferentes há. Agora, o laudo, eu acho, sinceramente, eu acho que tende para o laudo ser falso mesmo, mas o que chama atenção é a pressa, é a falta de paridade, é a falta de equidade, é a falta de igualdade de tratamento entre as partes. No último debate, vocês perceberam que a regra que foi dita, foi proferida antes, as regras pelo apresentador, né, pelo mediador. Ele tinha dito que não poderia ser apresentado nenhum documento. O que o Guilherme Boulos fez? Ele apresentou o documento. E o que o mediador fez? Ele esperou. Eu voltei para ver essa parte do debate. Ele deixa o Guilherme Boulos mostrar o documento e somente depois ele fala, não pode mostrar o documento. Se fosse o Pablo Marçal, vocês sabem, eu nem sei, a minha tendência é votar na Marina Helena, eu já tinha dito isso aqui, mas a gente tem que ser justo. O Pablo Marçal, se tivesse feito menção de pegar o documento, ele já seria glosado ali. Então, a questão é essa, é a diferença, a disparidade, a falta de equidade no tratamento entre os candidatos, né? Essa questão também de glosar, de impedir, de tirar a voz do candidato. Vocês já ficaram sem voz? Eu já fiquei sem voz várias vezes. Você ficar afônico, totalmente afônico, é desesperador. E tirar a voz de uma pessoa, tirar a expressão, o direito dela se expressar, isso sim é um delito. Não quero nem falar a palavra aqui. Aliás, eu vou falar a palavra crime. Então, as próprias pessoas que estão no poder, com a caneta na mão, estão também cometendo delitos. Como é que você tira o direito de expressão de uma pessoa, especialmente de um candidato? Ele tem que ser punido, obviamente. Tem que ser punido mesmo, porque isso é grave, é muito grave. Não duvido que o Guilherme utilize, porque para ele nem é uma coisa cara, essa coisa de usar esse tipo de substância, nem creio. Só que eu também não acho que o Pablo Marçal deveria trazer essa questão, porque para quem ia votar ou vai votar nele, pouco importa. Pouco importa se ele faz uso da substância ou não, eles vão votar do mesmo jeito, entende? Outra coisa, tem pessoas que dizem assim, nossa, a senhora está falando disso de esquerda, mas veja, eu sou defensora das pautas de esquerda, inclusive educação, saúde. Que educação? Essa que ensina a linguagem neutra nas escolas e que quer enfiar a goela abaixo a questão do ensino da ideologia de gênero e que meninos podem pintar as unhas e meninas podem fazer... Gente, vamos acordar? Quer ser de esquerda? Tudo bem, mas você não pode querer que as pessoas sigam as suas regras para que você continue no canal. Não, mas para eu continuar no canal você não pode falar de política, você não pode falar da esquerda. Eu posso falar e vou falar. Eu posso falar da esquerda e posso falar da direita. A direita tá uma vergonha. Isso que o Pablo Marçal fez é uma vergonha, é vergonha alheia. É a vergonha alheia, gente. Como é que você concebe uma coisa dessa? Um tiro no pé. Realmente um tiro no pé. Só que eu tô dizendo isso hoje, que eu soube depois daquele último vídeo que eu fiz ontem, que essa perícia foi feita. Uma perícia que, para mim, não seguiu o devido processo legal, né? Porque que perícia é essa tão rápida assim? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e quando a gente ouve os vídeos,
ou mesmo os áudios, para a gente poder interpretar e comentar, né? Mas de qualquer forma eu quero agradecer a vocês, porque vocês são super honestos na hora de, a maioria, né, esmagadora maioria aqui, 99% posso dizer, sabem comentar, sabem discordar. Isso é muito saudável, eu fico muito feliz com vocês, mas infelizmente a gente tem que, às vezes, esclarecer alguns pontos, porque fica parecendo que a gente aqui tá de brincadeira e nós não estamos de brincadeira aqui não, viu? O dia, se eu sentir que eu não devo mais ter um canal, eu vou encerrar o canal porque eu não quero trazer nada que não seja verdadeiro. E aquilo que não for verdadeiro, que porventura eu possa errar, eu vou trazer e dizer para vocês, olha, vocês me desculpem, eu errei. Tá bom? Mas antes de mais nada, há que entender o que está sendo dito. Não só no meu canal, como nos outros canais também. Então, assim, tá muito estranha essa história, tá? Foi tudo muito rápido. Esse perito examinou o documento original? A gente sabe que o perito, ele pode pegar um documento que não é original e ele pode pegar uma cópia. Mas os peritos no dia a dia dos tribunais exigem o documento original. Inclusive, quando a gente vai juntar, porque agora os processos são digitais, nós temos que ir no fórum, a gente tem que, ou a gente vai ou manda alguém, não importa, mas tem que ir alguém do escritório ao fórum para deixar lá, mediante um recibo do cartório, que nós estamos deixando lá esse documento original e depois a gente retira, depois que termina o processo, nós retiramos esse processo e devolvemos para o cliente. Foi feita a perícia no documento original? Não sei. Foi feita a perícia no laudo do Guilherme Boulos? Também não sabemos, né? A gente sabe é que há uma proteção muito grande para a esquerda e não dá para entender algumas pessoas votando em candidatos que têm pautas desse tipo. A outra coisa importante, o monopólio da virtude nunca foi da esquerda. Essa coisa de dizer que só a esquerda se preocupa com o pobre, só a esquerda se preocupa com os desassistidos, que só a esquerda se preocupa com a educação. Gente, de onde que as pessoas tiram isso? De onde que as pessoas tiram isso? E que tipo de pena que eles têm dos pobres? É o assistencialismo estatal, é isso? De novo, o monopólio da virtude não é da esquerda. Essa frase nem é minha. É de uma pessoa que eu admiro muito. Quando essa pessoa disse isso, eu falei, nossa, você falou tudo. Porque eles batem no peito e querem dizer assim, não, só nós nos preocupamos. E é uma preocupação hipócrita, a gente sabe disso, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Daqui a pouco eu faço um outro vídeo para vocês, até onde eu puder, né, gravar a votação não, né, o meu direito de exercer a verdadeira cidadania. Dizem que a verdadeira cidadania é quando você exerce por meio do voto ou quando você se candidata a algum cargo público. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo de agora, porque se Deus quiser eu quero fazer mais um vídeo ainda hoje. Olha, eu quero agradecer por todo o carinho, vocês que estão sempre aqui comentando gentilmente, de uma forma, mesmo discordando, mas pessoas que sabem interpretar, primeiro que assistem até o fim, e assistindo até o fim sabem interpretar para depois comentar. Muito obrigada, viu? Eu agradeço demais. Um abraço e até daqui a pouco. Beijão.